procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouvimos hoje no trecho da carta aos Hebreus que estamos lendo nesses dias, uma alusão, um comentário e uma aplicação do Salmo 94, 95, que é um dos salmos que nós chamamos de invitatórios. Ele está na liturgia das horas da igreja, todos os dias, é o primeiro salmo que é recitado, cantado, convidando ao louvor de Deus. E dentro deste salmo há este trecho citado aqui hoje na primeira leitura, a carta aos Hebreus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, colocando-me à prova, embora vissem as minhas obras durante 40 anos. Aqui, então, se lembra da resistência que o povo de Israel, que libertado da escravidão do Egito, teve em acreditar nas promessas de Deus. Quando estava para entrar na terra prometida, houve uma exploração que foi enviada àquela região e constataram que de fato era uma terra muito fértil, mas ao mesmo tempo também constataram que tinha lá habitantes e cidades fortificadas. Então tiveram medo, não acreditaram na promessa do Senhor que tinha dito que oferecia aquela terra a eles. Por isso essa resistência. Também no episódio de Massa e Meriba, quando clamaram, porque faltava água, pois clamaram que faltava pão, Deus vai providenciar o maná, enfim. Embora vissem as diversas intervenções de Deus, houve sempre dúvida, murmuração ao longo da história do povo de Israel na caminhada rumo à terra prometida. Aqui esse texto é aplicado a nós. O autor da carta aos Hebreus está lembrado que nós devemos ouvir aquilo que declara o Espírito Santo. Não fechar hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Ouvir a voz do Senhor. E como é que a gente ouve essa voz do Senhor? A gente ouve essa voz do Senhor na palavra que é proclamada, especialmente no Evangelho, tornando-nos companheiros de Cristo. Nós também ouvimos essa voz do Senhor nos acontecimentos da história. Nós ouvimos também essa voz do Senhor através das exortações do magistério da igreja, o Papa, os bispos ao longo da história. Então é um convite à docilidade, àquilo que o Espírito Santo diz hoje à igreja. Também no Evangelho nós vemos Jesus que acolhe este leproso. A lepra naquele tempo era considerada não só uma doença física, mas uma verdadeira maldição social e até religiosa, porque o leproso ele ficava em lugares desérticos, ele não podia se aproximar. Se nós estamos vivendo uma experiência de isolamento social, mas com máscara, com os devidos cuidados, nós ainda nos encontramos, o leproso ficava excluído mesmo. Alguém que fosse ajudar um leproso, ele tinha que gritar de longe, e para a pessoa não se aproximar, e alguém julgava alguma coisa, um alimento, alguma coisa que ele precisasse, mas ele nem se aproximava. E ele era considerado também alguém impuro, amaldiçoado por Deus, Era associado também ao pecado, quer dizer, a pessoa precisava de uma purificação também para ser reintegrado na comunidade. Se fosse curado, havia determinação no livro do Levítico, ele deveria se mostrar ao sacerdote, para que o sacerdote lhe desse então uma carta de reintegração, ele fosse então purificado e voltasse ao convívio comunitário. Mas esse leproso, no Evangelho de hoje, se aproxima de Jesus, ele chega perto, já começa por aí. Quer dizer, uma grande confiança, ele não se aproximava.
chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. É uma grande profissão de fé, de confiança na misericórdia de Deus e no poder de Jesus. E o Evangelho diz: Jesus cheio de compaixão. É uma palavra que aparece sempre referindo-se a Deus, ou a Jesus na sua vida aqui, ou naquela parábola também do bom samaritano em Lucas, né? O bom samaritano é aquele que vê o outro caído à beira da estrada e tem compaixão. É um sentimento próprio de Deus. Ter compaixão é sofrer com, mas não é só ter pena, sofrer com e ser solidário. Então Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Vejam como Jesus aqui vai além daquilo que era a lei. Ele não podia, pela lei, tocar no outro. Ele também ficava contaminado, também contraía impureza ritual, né? Mas Jesus coloca desde cedo para nós o primado da caridade sobre a lei, né? Ele mostra que a caridade, o amor, é o cumprimento perfeito da lei. Eu quero, estendeu a mão, tocou nele, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. É claro, esse leproso é figura também de toda a humanidade ferida, manchada, contaminada pelo pecado, a lepra do pecado. E nós temos então essa possibilidade, pela compaixão de Deus, de sermos libertados, de sermos curados. Jesus também não está procurando uma fama fácil. Ele então diz àquele que foi curado: vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. E diz que não contasse nada a ninguém. Ele não está buscando uma fama. É diferente de, às vezes, pessoas que querem fazer algo de extraordinário e toca a trombeta. Jesus, ao contrário, realiza a sua cura com discrição, né, querendo simplesmente a libertação daquele homem. Mas ele acaba divulgando o fato, de maneira que Jesus é que não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ao contrário, antes era o leproso que não podia, agora é Jesus que não podia, tinha que ficar em lugares desertos, e as pessoas é que iam até ele, levando os seus enfermos e querendo ser também curados e ouvindo a sua palavra. Então nós vemos, meus irmãos, pegando essa primeira leitura e esse evangelho, hoje, ouviu o que diz o Espírito, hoje não endureçais os vossos corações, mas ouvi a voz do Senhor. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor nos acontecimentos, nessa pandemia, nessas provações que nós estamos ouvindo, vivendo, vivenciando. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor na palavra da igreja, no magistério do Papa Francisco, dos nossos bispos. Tem gente que ainda recusa o Concílio Vaticano II, recusa o magistério pontifício, recusa a orientação dos nossos bispos colegiadamente representados nas conferências episcopais. Que nós não sejamos desses endurecidos de coração que não percebem a ação do Espírito Santo. Jesus nos mostrou a ir além da lei. Tocou nele, eu quero, fica curado. E ele ficou libertado. Que nós sejamos essa comunidade de discípulos missionários, uma igreja capaz de misericórdia, de compaixão, de solidariedade. Uma verdadeira comunidade de discípulos missionários de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.